As boas novas não são apenas que Jesus quer ser nosso amigo. Outras vezes o Evangelho é apresentado apenas como a mensagem de que Jesus quer ser nosso amigo, ou de que Ele quer ser nosso exemplo. No entanto, o Evangelho cristão não é apenas uma questão de cultivar um relacionamento ou de seguir um exemplo. Você e eu temos um passado concreto que temos de acertar, pecados que cometemos e culpas nas quais incorremos. O que deve ser feito? O que o nosso Deus Santo fará? Se Ele deseja que o conheçamos, como Ele pode resolver esta situação sem comprometer a sua própria santidade? Apenas nos fará saber que nosso pecado contra Ele não é muito importante? Que Ele é tão grande que perdoará e esquecerá o pecado? É interessante descobrir, à medida que estudamos os Evangelhos, que Jesus ensinava, acima de tudo, que viera especificamente para morrer. Quão incomum isto parece, porém foi o que Jesus apresentou como o âmago do seu ministério. Não o ensinar, mas o ser um exemplo. Mas o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Jesus ensinou que sua escolha de glorificar o Pai, por meio de sua morte na cruz, era central ao seu ministério. Não é surpreendente que a cruz seja o foco e o âmago de todos os 4 evangelhos. Mas o que isto significa? Por que algo tão terrível seria o centro de algo chamado de boas novas? A resposta é bem simples, porque a cruz é o caminho de Deus para nos trazer de volta para Ele mesmo. Jesus começou a explicar este acontecimento antes mesmo que ele acontecesse. Em Marcos capítulo 8, versículo 27 ao 38, ele entreteceu 2 linhas de profecia do Antigo Testamento que, conforme sei, não haviam sido colocadas juntas até aquele momento, quando ele se apresentou como o Filho do Homem, referido em Daniel 7, e o servo sofredor mencionado em Isaías 53. Vejamos. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou-lhes: "Quem dizem os homens que sou eu?" E responderam: "João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas." Então lhes perguntou: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" Respondendo, Pedro lhe disse: "Tu és o Cristo." Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: "Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens." Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." Marcos 8, 27 a 38. A morte de Jesus é apresentada frequentemente como um sacrifício que envolvia sangue. Lemos, por exemplo: "Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo." Efésios 2:13, conforme Romanos 5:9, Colossenses 1:19 e 20. Jesus escolheu morrer na Páscoa para deixar claro que ele morreu como sacrifício expiatório. Como tudo isto se relaciona com a nossa escravidão ao pecado, encontramos a resposta na linguagem comercial usada a respeito da morte de Cristo. Quando a Bíblia diz que somos redimidos, está afirmando que fomos comprados da escravidão.
Assim como Deus comprou e resgatou a Israel da escravidão, nós, cristãos, fomos comprados e libertos da escravidão ao pecado. A morte de Cristo foi o preço pago por nossa libertação do pecado. A morte de Cristo foi o meio de Deus redimir-nos da nossa servidão ao pecado. Este é o principal assunto da Epístola de Paulo aos crentes da Galácia. Além desta linguagem comercial, a Bíblia usa a linguagem relacional para descrever a morte de Cristo. Por meio da morte de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Suas criaturas rebeldes haviam sido feitas à imagem dele, mas caíram no pecado e assim destruíram o relacionamento com ele. Por meio da morte de Cristo, a comunhão com Deus é restaurada, visto que o pecado, a causa da hostilidade que existe entre Deus e os pecadores, é perdoado e cancelado. O Novo Testamento também usa uma linguagem jurídica em relação à morte de Cristo, mostrando como a morte dele trata da realidade de nossa culpa diante de Deus e da punição que merecemos. Ele usa termos como justificação, uma declaração de não somos culpados, descrevendo os acontecimentos da morte de Cristo em termos de nossa penalidade ser transferida para ele. Há também a linguagem militar, na qual vemos o mundo retratado como um campo de batalha espiritual. A respeito da morte de Cristo na cruz, a Bíblia nos diz que ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15, conforme Marcos 3, 22 a 27, João 16, 33, 19 e 30, Romanos 8, 39, 1 Coríntios 15, 54 a 57 e Apocalipse 5, 5. Ver também todas as histórias de libertação de possessão demoníaca nos evangelhos. Portanto, a obra de Cristo é descrita como redenção, uma compra por meio da qual é garantida a liberdade de certas pessoas oprimidas. A obra de Cristo é descrita como reconciliação, na qual a inimizade entre duas pessoas é solucionada. A obra de Cristo é descrita como uma propiciação, uma satisfação da ira justa de Deus contra as pessoas por causa dos seus pecados. A ira de Deus é satisfeita de tal modo que ele pode lidar corretamente com pecadores em termos de amor e não em termos de ira. No Novo Testamento, nenhuma destas linguagens refere-se a algo que seja meramente potencial, que seja uma possibilidade ou uma opção. Pelo contrário, o Novo Testamento se refere a Deus como aquele que cumpriu o seu objetivo e propósito mediante a morte de Cristo. O principal ensino de todas essas figuras é que o benefício não somente se tornou possível, mas também garantido por intermédio da morte de Cristo na cruz e de sua ressurreição para a vida. Não podemos evitar o fato de que o âmago do ministério de Cristo foi sua morte na cruz e de que o âmago dessa morte se encontrava a certeza de que Deus estava lidando de modo eficaz com as reivindicações de seu amor e de sua justiça. Perceba, Cristo não é apenas nosso amigo. Usar este título como seu título supremo é o mesmo que oferecer-lhe louvor débil. Cristo é nosso amigo, mas ele é muito mais do que isso. Por meio de sua morte na cruz, Cristo se tornou o Cordeiro imolado em nosso lugar, nosso Redentor, aquele que fez a paz entre nós e Deus, aquele que tomou sobre si mesmo nossa culpa, aquele que conquistou nossos inimigos mortais e que apaziguou a ira merecida de Deus. Muito dessa figura aparece reunida na magnificência da visão final do apóstolo João na ilha de Patmos. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 5-9. O Evangelho não é apenas uma mensagem de que Jesus é o nosso amigo.